Atenção, hein, galera. Atenção que agora mudou tudo, hein. Tudo diferente, hein. Lançamento vertical. Beleza? Visto lançamento vertical? Né? Horizontal, linha do horizonte. Eu fui aprender aos 12 anos que horizontal era a linha do horizonte. Te juro, cara. Te juro, cara. Não. Até os 12 anos, horizontal. Ficava, sabe? Ficava confuso. Aí, Otávio, assim, tá, beleza. Aí daqui a pouco o professor, Otávio, horizontal, a linha do horizonte. Aos 12 anos eu fiquei roxo na hora. Porque, né, meu Deus, cara. Mas de certa forma eu fico pensando, pô, não foi culpa minha, cara. Como é que nenhum professor não me alertou para essa obviedade já em tenra idade, né? A linha do horizonte, caramba, sabe o mar, Otávio? O horizonte, né? Então tu vê, às vezes tem coisas bobas, né, que eles ficam nos perturbando de bobagem, falta de atenção, falta de carinho, às vezes, do cara. A linha do horizonte, então o vertical é o contrário, não é isso? Certo? E se é um lançamento vertical, lá foi o giz. Aí nós vamos calcular que velocidade tem, que altura chega, quanto tempo fica para cair, que velocidade bate no chão, um monte de perguntas vão ser feitas. Queda livre, cuidado, ó, isso aqui, ó, é lançamento vertical também, né? Porque eu empurrei ele para baixo. Queda livre é quando tu vai lá e abandona o cara. Ou seja, na queda livre já se subentende que a velocidade inicial é... Beleza? Então tu vê, só de estar falando, um corpo cai em queda livre. Na hora que tu falou que está em queda livre, tu já pode imaginar que ele partiu do zero. Certo? De qualquer maneira, as questões, via de regra, gostam de deixar isso claro, né? Até porque o cara pode arremessar algo e depois que ele arremessou, ele se mantém em queda livre, podemos dizer assim, né? De qualquer forma, quando a gente supõe queda livre, a gente já supõe que a gente simplesmente abandonou o corpo. Só que aí eu fico louco, cara, porque o cara vai lá, vai ensinar queda livre e diz, ó galera, agora a equação para a velocidade no lançamento vertical e na queda livre é Vy é igual a V0y mais G vezes T. Eu fico puto com isso, cara. Eu fico revoltado. Ele fala, ó, cuidado meus queridos, agora H de altura é igual à altura inicial mais a velocidade y com o passar do tempo mais a aceleração da gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. E ainda para finalizar, não, Torricelli agora ficou totalmente diferente, porque agora é 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura do corpo. E aí como a altura é em inglês, H, vamos usar H. Porra, bicho. Sabe? Dá a sensação no coração do aluno, acredito eu, que são fórmulas distintas, em que é uma nova complexidade, que é uma nova situação, e não é! Não é! Vamos ignorar essas fórmulas idiotas, porque nós já temos elas são assim. E aí, na hora que a gente quiser calcular uma distância na vertical, a gente só vê a distância na vertical, e chama de D mesmo, dane-se, né? Aí, se um dia misturar vertical com horizontal, a gente pode usar um xzinho para horizontal e um yzinho para vertical, que nem os vetores nos ensinaram, beleza? Mas não vamos acreditar que tem coisa nova, não tem nada de novo. Queda livre e lançamento vertical é a aplicação da cinemática, do MRUV anterior. Então é só interpretação de texto agora, é só um pouquinho de matemática para a gente ficar fé. Vou fazer 2 exemplos bobinhos, porque estamos no final da aula, para que tu pegue a filosofia aí da matéria e arrisca eles em casa. Então vamos lá. Lançamento vertical. Vamos começar com um corpo sendo arremessado do chão com velocidade V igual a 50 metros por segundo. E aí eu posso fazer um monte de perguntas, né? A altura máxima atingida. Depois de 3 segundos, qual é a altura e qual é a velocidade? Certo? Depois de 10 segundos, o que está acontecendo com o corpo? Concorda comigo? Qual é a velocidade que ele retorna para o chão? Um monte de perguntas para fazer. Aí é só ter paciência. A primeira pergunta, geralmente, que a gente faz é quanto tempo ele vai demorar para atingir a altura máxima. Essa é uma pergunta clássica. Pô, galerinha, se é na Terra, eu suponho que a gravidade é quanto? E atua para onde? Para baixo. Para baixo, né? Nós estamos sendo atraídos pela Terra, então a gravidade é 10 metros por segundo. Cuidado, gente, o problema simplesmente falou que a velocidade era para cima de 50. Tu é que vai ter que decidir quem é mais, quem é menos, cara. É tu que decide, e isso não muda a resposta final do problema. Te juro, vou te mostrar. Vou fazer de um jeito e do outro, e tu vai ver que a resposta não muda. O que tu prefere? Eu gosto disso, eu gosto de ir para cima é mais, para baixo é menos. Então essa aqui eu vou considerar positiva porque está para cima, e portanto a gravidade que está para baixo
Isso é pessoal. Já que eu quero saber o tempo para atingir a altura máxima, tu tem que lembrar que quando um corpo atinge a altura máxima, ele para. Esse é o segredo. Parou. Ó, parou. Rapidinho, mas ele parou. Parou. Lá em cima, antes de voltar, ele parou. Velocidade final, então, aqui é 0. Poxa, se eu sei a velocidade inicial, sei a velocidade final e sei a aceleração, tu joga na fórmula da equação horária da velocidade e mata a charada. A velocidade final é 0 porque parou, a inicial era 50, o problema me avisou, a aceleração da gravidade eu estou usando menos 10 porque é o sentido oposto da velocidade, vezes t, menos 10t passa para o outro lado, mais 10 vezes t, e o 10 está multiplicando, passa 50 dividido por 10, tempo igual. Observe, meus queridos, que se aqui fosse mais, menos, e aqui mais, mesma coisa, né? Porque mais passaria menos e menos com menos e acaba dando mais. E eu sempre me revoltei com isso. Eu passei anos me incomodando com isso. Vocês podem escolher o sinal. E eu internamente, babaca, claro que vai mudar a resposta. Eu não consegui entender que a resposta não mudava. Olha que doente. Tá? Então, na verdade, ó, senhor, não entendi. Vou te explicar então. Ó. Menos e mais. Mais passou? Menos. Aqui era menos. E menos dividido por menos dá? Então não interessa, cara. Não interessa. É tu que decide o sinal. Certo? A resposta final continua a mesma. Segunda pergunta. Quanto tempo demora? Quanto tempo o corpo fica no ar? Vocês lembram? O tempo de subida mais descida. 10 segundos. Porque quem é que faz o corpo parar? Não é a gravidade? E a gravidade mudou na hora que ele está descendo? Continua a mesma. Se a aceleração é a mesma na subida e na descida, as condições físicas são as mesmas, por que o tempo ia mudar, né? Concorda comigo? De qualquer forma, tu poderia usar uma outra técnica para confirmar isso. Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, pessoal. Quando a gente despreza a resistência do ar, até agora eu não falei nada em ar, tá, gente? Concorda comigo? Então, até agora, vamos desprezar a resistência do ar, certo? Então, ó, sem ar, sem atrito, certo? É importante deixar isso claro. Então, se demorou 5 para subir, vai demorar quanto para descer? Então, o tempo de subida é 5. Tempo de descida também é 5 segundos. Então, o tempo total que a criança fica no ar, 10 segundos. Isso é algo que tu sempre vai poder usar. É uma das coisas que faz agilizar a tua vida. Outra pergunta. Que altura o corpo atingiu? O que eu faço? Pode ser. Pode ser equação da posição. Ou até Torricelli também funciona, né? A gente sabe a velocidade final e a inicial e sabe a aceleração, não é isso? Mas como a gente já tem o tempo, a equação da posição pode. O D, a altura dele vai chegar. Vou chamar isso aqui de D. Ó. Então o que é isso aqui? O D0, eu vou chamar de quanto D0? É o chão, né? A gente geralmente chama de 0 o chão para poder medir a altura lá em cima. Velocidade inicial? 50 vezes tempo. Quanto tempo ele demorou para atingir? 5, né? Que se tu botar 10, ele vai subir e descer, vai dar 0 a altura de novo se tu botar 10, olha o perigo. Né? Aceleração? 10. Menos 10, se eu usei aqui mais, né? Lá é menos e vice-versa. O tempo? 5 ao quadrado sobre 2. D igual 5 vezes 5, 25, 1, 0, 250. 5 vezes 5, 25. Vezes 10, 250. Dividido por 2, 125. O corpo atinge a altura de 125 metros. Ou seja, é questão de cinemática normal, gente. Agora só porque está na vertical nós vamos nos confundir. Né? Se tu não gostou, se tu não gosta da vertical, finge que é horizontal e finge que a aceleração do objeto é a da gravidade. Pronto. Aí é só tu fazer o teu desenho assim. Aí tu pode brincar, finge que não é um corpo caindo, que é um carrinho andando. É o mesmo. Só tu usar a aceleração do carrinho, a aceleração da gravidade. Mega aceleração, né? Tem que ser um carro 1, 3 quartos. Certo? Então, na verdade, ó, não tem nada demais. Se o cara já estava se familiarizando com as equações horárias, da posição, da velocidade de Torricelli, agora é só continuar nessa mesma filosofia. Certo? E eu já fiz um exemplo que, na verdade, teve queda livre, né? Porque se na subida era um lançamento vertical, na hora que ele para lá em cima, eu posso considerar que dali para baixo era uma queda livre, né? Concordas? Então, na verdade, lançamento vertical e queda livre não muda porcaria nenhuma. Os dois são a mesma coisa, só que queda livre a velocidade inicial é 0, o corpo é abandonado, e no lançamento vertical ele já tem velocidade inicial, seja para cima, seja para baixo. Certo? E vocês vão usar só essas 3 equações.
O negócio é meter a mão na massa, arriscar. E no começo é normal se confundir, tá? No começo é normal se irritar um pouco, vai fazer uma porra, não fechou. Aí o cara olha, não, essa questão tá errada, tá faltando alguma coisa. Eu era o rei dessa. Eu olhava, não, essa questão não é possível de fazer, tá faltando alguma coisa. E aí geralmente faltava o que era? Era o tempo. E tinha que fazer o quê? Torricelli. E aí a quarta vez que isso acontece na tua vida, né? Aí tu, peraí, deve ser Torricelli, aí tu arrisca primeiro. O que de pior pode aparecer na tua vida? Já vou te falar. O que de mais macabro pode acontecer contigo nessa hora? Tu usar uma equação, não resolver, usa outra também, não resolve, tem que fazer um sistema. Isola numa? É o pior. É o pior que eu já vi no vestibular em queda livre, lançamento vertical ou até cinemática, é isso. O cara dá poucos dados, tu monta uma equação, monta outra, usando uma dessas três, né? E faz um sisteminha. Ô, professor, mas o Torricelli já não é isso? Ah, não, mas às vezes pode ser um sistema com Torricelli e outra, né? Tem várias possibilidades aí que a gente pode criar. Bem legal. Galerinha, olha só, qual é a tua tarefinha? Vamos ver o que sobrou de tarefinha. Tu já pode até dar uma olhada nela, que é 4 minutinhos que tu tem. E já fazer alguma perguntinha. Eu vou ir na tua carteira e te dou uma força para tu não ficar atrapalhado nesse início. Então, ó, dá para arriscar a página 7 de assimilação e a página 9 de aprofundamento. Como de praxe, 2 paginazinhas de tarefa. Não se esqueçam, é volume 3, Física A, que estamos, páginas 7 e 9. Tem de ABCDE, tem continha, tem de tudo ali para vocês ficarem completos nessa área. Dá pelo menos uma passada de olho em algumas ali que, de repente, se tu achar que fica muito macabro, eu te dou uma forcinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Hoje vocês não vão me ver lá embaixo porque eu trouxe meu lanche.